Shalom! Oi pessoal, meu nome é João Felipe, eu sou filho da Andréia e hoje ela vai contar a história de Jesus chegando em Jerusalém. Já aproveita e dá um like. Vem comigo então! A nossa história de hoje se passa na cidade de Jerusalém. Jerusalém significa temor a Deus e perfeição. Eu tenho muita vontade de conhecer Jerusalém, Jericó, Belém, Nazaré, né? Toda aquela região de Israel e principalmente o Rio Jordão, né? O lugar onde João Batista fez muitos batismos e inclusive o batismo de Jesus, né? E eu gosto tanto, assim, né, desses heróis da fé, né? De João Batista, de João, o discípulo de Jesus, que tanto aqui botei, né? O nome do meu filho de João. Fazer uma homenagem a esses heróis do Novo Testamento. A Bíblia conta, né, que Jesus chegou num lugar estratégico, perto do Monte das Oliveiras. O nome desse lugar era Betfagé. Esse nome Betfagé significa casa dos figos não maduros. E Jesus estava se preparando ali, né, nessa região, nessa aldeia, para sua entrada triunfal, né, em Jerusalém. Essa região aí de Betfagé, ela ficava na estrada que ligava Jerusalém para Jericó. Então, Jesus selecionou 2 dos seus 12 discípulos, né? Nos 4 evangelhos, né? Não cita quais eram os discípulos, né? Quem eram os caras que foram fazer esse trabalho para Jesus. Mas no verso 2 e 3 de Mateus 21 está escrito assim, né? Que Jesus disse assim, ó: vão até o povoado, ali, né, na vila de Betfagé, que fica ali adiante, e logo que vocês entrarem lá, encontrarão uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desamarrem os 2 e os tragam aqui. E se alguém falar alguma coisa, digam que o mestre precisa deles. Assim deixarão vocês trazerem logo os animais. Que autoridade, né, que tinha na palavra de Jesus, porque ele deu toda uma orientação, né, para os 2 discípulos, para os rapazes, e ele já sabia, né, que alguém poderia falar alguma coisa, então ele já deu a resposta para os discípulos falarem, né, para os donos dos animais. Jesus escolheu uma jumenta e um jumentinho, né. Ele poderia ter escolhido uma égua e um potro, né, bem bonitos, assim, bem uma marcha elegante, né, mas ele resolveu escolher uma jumenta e um jumentinho, e eu fico pensando, né, por que será as escolhas de Deus e os critérios de Deus, né, de Jesus são tão diferentes dos nossos, né. Já andou de jumento uma vez? Pois eu já andei uma vez lá no estado do Ceará. E é bem difícil, é bem desconfortável, é um animal que tem um trotezinho assim difícil, né, de andar. E assim como Jesus fez, né, nas suas escolhas para os discípulos, né, os 3 primeiros discípulos que ele escolheu foram os pescadores, né, mas Jesus tinha no meio ali dos discípulos publicanos, ele tinha pessoas assim de diversas profissões, né, e diversos jeitos, né. Assim é o jeito de Deus, né? Deus escolhe às vezes com outro olhar, né? Do que o do nosso, né? Que a gente olha muito para a aparência, né? Mas Jesus não, Jesus olhava o coração, né? E Jesus olhava assim também pelo lado mais simples, pelo lado humilde. Ele quis dar bom exemplo, né? Então eu acredito que por isso que ele escolheu, né? Esse tipo de animal de carga para entrar em Jerusalém. E também para se cumprir a profecia, né, do profeta Zacarias, que está lá no Velho Testamento, Zacarias 9:9, abre a tua Bíblia aí, e está escrito assim, ó: alegre-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Então tá aqui, né, na Bíblia Sagrada, né, no livro do profeta Zacarias, que Jesus era realmente humilde, né? Esse é um grande exemplo que ele deixou pra gente. Então tu sabe o que os discípulos fizeram? Eles fizeram o que eu e tu temos que fazer quando a gente ganha uma direção de Deus. Eles obedeceram. Eles obedeceram e foram lá e buscaram os animais, né?
E no verso 7 diz que eles tiraram as vestes deles, né? Eu acredito que eram tipo umas capas, né? E colocaram sobre os lombos dos animais, né? E Jesus subiu, né? Jesus subiu no jumentinho, montou no jumentinho. Então, tu sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Uma aglomeração. Isso mesmo, a aglomeração começou a juntar uma multidão, e o pessoal começou a tirar as vestes, os casacos, né? E formar um caminho, assim, um tapete, né? Eles colocavam no caminho para Jesus passar. Então eles formaram um lindo tapete, né? Com roupas e também com galhos de árvores, né? Folhas de árvores. Eles pegavam as folhas das árvores e iam forrando o chão, assim. Então, conforme Jesus ia passando, assim, entrando em Jerusalém, as pessoas iam formando aquele lindo tapete, né, para o rei passar. E eu fico pensando, se fosse nos dias de hoje, todo mundo ia querer pegar o celular, tirar uma selfie, né, para postar nas redes sociais, né, porque imagina que lindo aquele tapete, né, e Jesus passando, né, montado, né, naquele jumentinho, andando naquele trote, né, daquele jovem jumentinho, né, gente. Então, né, em Mateus 21:9 tá escrito assim, ó: E a multidão que ia adiante e o que seguia clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Hosana em hebraico significa salva-nos agora. Então, na palavra de Deus diz, né, que ele estava entrando na cidade e começou todo aquele alvoroço, né, aquelas pessoas, né, amontoando assim em volta dele, fazendo aquela aglomeração. Eu fico imaginando as crianças, né, as crianças de colo, as crianças querendo espiar, umas querendo espiar no meio assim, né, da multidão. E Jesus passando em cima daquele tapete de roupas, né, de roupas de pessoas e roupas de árvores, né? E aí eu fico pensando também, assim, aquele esquadrão de discípulos atrás, né? Aqueles 12 homens atrás, né? Andando junto com o rei, né? Mas também a minha imaginação vai mais longe. Eu fico imaginando no mundo espiritual, né? Deus também estava ali, né? Presente, observando tudo, né? O grande El Elyon, né? O Deus Altíssimo. E eu já fico imaginando, assim, aquelas 12 legiões de anjos, né, observando toda aquela cena, né, que estava acontecendo lá em Jerusalém. E aí acontece um pequeno probleminha, né, acontece um pequeno barraco logo a seguir, porque quando Jesus chega no templo, ele fica um pouco irritado, porque ele observa, né, que dentro do templo tem umas pessoas fazendo, assim, né, comércio dentro, né, da casa de Deus, transformando, né, o templo em shopping, né, vendendo bombas, vendendo coisas, né, coisas sagradas, assim, né, e explorando, né, explorando as pessoas. Então aí Jesus fica irritado e a palavra de Deus diz, né, lá no verso 13 diz assim, aí disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes transformado em covil de ladrões, né? Jesus, ele era bem amoroso, né? Mas quando as pessoas se comportavam mal, ele dava uma bela de uma correção, né? Depois que Jesus expulsou, né, os vendedores do templo, começou a chegar dois tipos de pessoas, os coxos e os cegos, né? E ali no verso 15, né, diz que eles começaram a chegar e Jesus curou, né, esse pessoal. E aí tinha uns meninos ali, uns meninos fazendo um certo barulho, um certo alvoroço. E eles começaram a gritar bem alto, Hosana, 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 né? E isso deixou os escribas e alguns sacerdotes irritados. Eles ficaram irritados com essa barulhada, né, dessa meninada. E aí eles falaram com Jesus, né? Tu não tá vendo isso aí, essa bagunça toda dentro do templo? E aí Jesus respondeu com um dos versículos mais lindos que tem em toda a Bíblia Sagrada, na minha opinião, né? Que é Mateus 21:16, que disse assim, ó:
e disseram-lhe: ouve o que esses dizem? E Jesus lhe disse: sim, nunca lestes? Pela boca dos pequeninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor. Eu acho esse versículo muito lindo, né? Porque Jesus mostra aí a importância das crianças, né? A importância das crianças. As crianças, elas aprendem muito com os adultos, né? Os adultos ensinam coisas desde o básico, né? Até as coisas, né? Estudos, pesquisas, né? Mas as crianças, elas ensinam muito. Sabe o que? Elas ensinam a simplicidade, né? O amor, aquele amor limpo, aquele coraçãozinho cheio de fé, né? E Jesus deixou bem claro ali, né? Usando esse versículo, né? De Mateus 21, 16, né? Dizendo que da boca dos pequeninos, né? Que saiu perfeito louvor. Então, no verso 17, diz que Jesus, né? Se despediu do pessoal, né? Eu fico imaginando que ele deve ter gritado um shalom bem alto, se despedindo daquela gente toda. E foi descansar, né? Pernoitar na cidade de Betânia, né? E eu fico pensando assim, né? Aquelas pessoas devem ter tido, assim, experiências incríveis, né? De perto, né? Com Jesus. Mas a palavra de Deus diz que um dia Jesus vai voltar, né? Para buscar a igreja, né? Para buscar todo aquele que crê nele, né? Tu crê nele? Eu creio e eu quero ver, né? O rei sentado num trono. E quero estar lá no céu com ele um dia, né? E se tu não crê ainda, tu pode crer nele, tu pode declarar, né, a tua fé em Jesus, receber o Espírito Santo e pertencer à família de Deus. Tu quer pertencer à família de Deus? Então vamos orar juntos? Feche teus olhos aí, então. Meu Deus querido, meu Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça, pela tua fidelidade. E obrigada, Senhor, porque tu nos aceitou na tua família, através, Senhor, do sacrifício de Jesus na cruz, Senhor. Eu creio que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. E quero ter sempre comigo o Espírito Santo. Deus, abençoa, Senhor, nossa vida, nossa semana, nossos familiares. Que tu possa, Senhor, a cada dia ser, Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Tu possa ser o nosso pão da vida, a nossa rocha eterna. Nós te amamos com toda a força do nosso coração. Só tu merece toda adoração, porque tu enviaste Jesus, o nosso Salvador, o nosso Rei e o nosso Mestre. E a nossa vida, Senhor, é para louvar e engrandecer o teu santo nome. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. Tu gostou da história de hoje? Então ativa o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e nos segue nas redes sociais. E se tu quiser, faz uma arte e envia para mim, né, nas redes sociais ou aqui no WhatsApp do canal, tá bom? Eu desejo, né, que o Senhor abençoe tua casa, tua família, né, tua cidade, nosso país, o Brasil, todas as outras nações, né, e a cidade de Jerusalém, Israel. Shalom, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.